intenção hoje é tratar do tema que foi conferido para mim, que é a pré-fabricação de elementos protendidos, assunto que a gente tem trabalhado nos últimos 30 anos, né, como terceirizado de algumas indústrias e fazendo aí projetos no dia a dia e consultorias nessa área, tá? O meu nome, como já foi comentado aí pelo Fábio, é Ângelo Migliori Júnior. É muito nome para uma pessoa só. Basta vocês me tratarem por Rubens. Estou deixando o meu e-mail pessoal para eventualmente fazermos algum contato para esclarecer algum detalhe de interesse de vocês. E também estou deixando aqui uma página da internet da minha empresa com alguns tipos de obras que a gente tem desenvolvido. Eu basicamente trabalho com obras de infraestrutura, obras rodoviárias, obras ferroviárias, obras industriais e pré-fabricados de edifícios comerciais e industriais. A intenção é tratar, primeiramente, das edificações residenciais, que provavelmente é a maior experiência que grande parte das pessoas acaba tendo como um conjunto natural de vivência, né, a partir da graduação e para o ambiente profissional. E essas construções, elas no mundo todo, né, elas têm aquilo que se chama de síndrome dos 3D, né, em inglês, né, como sendo um local, um ambiente sujo, né, que tem aí grandes quantidades de poeira, ambientes mal organizados no canteiro, com resquícios de pedaços de obra que ficam espalhados e que trazem sempre uma má impressão para quem não está acostumado com esse tipo de situação. Além disso, é um ambiente difícil, na medida que a gente tem aí peças eventualmente pesadas, com grandes responsabilidades, né, grandes vãos e dificuldades construtivas numa obra convencional, que envolve aí a execução da forma, a montagem da armadura e a própria concretagem, que são etapas críticas durante esse processo construtivo. E, finalmente, a gente também pode destacar a questão de que é um ambiente perigoso, né? É um ambiente que tem aí um número muito grande de acidentes envolvendo os operários e, em geral, segundo o Ministério do Trabalho, é a segunda atividade industrial de maior quantidade de mortes, né? Morre uma pessoa, em média, no Brasil, na construção civil. Isso é uma quantidade muito grande em comparação com outras atividades laborais, né? E também com outras atividades que se executa ao longo do mundo todo. Só para termos de comparação, a atividade profissional que mais mata é motoboy. Motoboy, a entregadora atualmente, né, de serviços aí de comida, remédio e outras atividades, né, tem aí um risco muito grande, né, que morrem 4 trabalhadores por dia, em média, né? Quase uma quantidade de uma guerra, né? No país que não vive, né, esse tipo de situação. No entanto, a construção civil vem logo atrás e é preciso tomar algumas providências, né, com relação à segurança do operário. Eu acrescentaria, além desses 3Ds, né, em inglês, mais uma sigla de C, onde, na verdade, a construção ela é muito barata
em comparação com outras atividades industriais, né? E tomando por referência somente a estrutura de concreto armado, nós vamos ter aí um custo em relação a um edifício residencial, que é o mais executado no Brasil, como sendo alguma coisa da ordem de 20% a 30% do custo total da obra. Então, na verdade, a estrutura que contempla aí a segurança da edificação, inclusive a sua fundação, ela tem uma referência para o custo final baixa, o que acaba sendo negligenciada no dia a dia. O que a gente observa é que não se dá muito valor à construção, a construção é mal feita, a construção é feita aos trancos e barrancos, sem controles tecnológicos, sem controles de esquadro, sem controle de nível, sem controle de prumo, e depois esses vícios construtivos vão sendo ajustados na medida que a obra vai se aproximando do final. Esse é um ambiente caótico e que muitas vezes a gente observa que as pessoas que estão envolvidas, né, talvez pela baixa familiaridade com outros sistemas mais adequados, né, está acostumado e já não observa mais esses problemas, entende que é normal. Isso não é normal, né? Então não é normal a gente ter grandes desperdícios na construção, a gente não ter controles de produção, a gente não ter cuidados, né, na montagem da armadura, no lançamento do concreto, no adensamento e principalmente na cura, né, porque não se domina aí as etapas necessárias para a construção e acaba se delegando determinadas funções importantes para operários pouco qualificados, né? De fato, isso é um problema. Em geral, a gente tem observado que nas obras, principalmente de maior volume, né, o engenheiro acaba assumindo uma função administrativa. Ele acaba sendo aquele cara que vai se preocupar com a contratação de pessoal, pagamento de fatura, compra de material, apresentação de relatório de andamento, e a única coisa que ele não faz, porque ele não tem tempo, é controlar a obra. E acaba deixando esse controle para aquele que seria um operário um pouquinho mais qualificado, vulgarmente chamado de mestre, mestre de obra, às vezes é apenas um operário um pouquinho mais esperto, mas que também não tem as qualificações necessárias. Então, em geral, a gente pode dizer que o canteiro de obra é um caos. Tomando aí como referência os Sete Infernos de Dante, né, a obra é normalmente o pior desses infernos. É o local que praticamente ninguém quer estar presente, só vai estar presente por obrigação, e que geralmente são aqueles profissionais que têm a incumbência de executar as tarefas, né? Então, fazer a forma, montar a armadura e lançar o concreto. E o pessoal mais qualificado, né? Pessoal de tecnólogos, ou pessoal de engenharia, acaba assumindo funções administrativas e não se preocupa com o andamento dessa obra. O resultado é que as obras têm diversos defeitos. A gente tem observado aí recentemente, né, uma série de falhas construtivas, seja de projeto, seja de execução, indicando que nós temos um problema. Esse problema não é específico do Brasil, mas aqui, particularmente no Brasil, a gente percebe uma quantidade muito grande, né, em comparação com outro tipo de construção. Se a gente pensar na estrutura de concreto armado, né, uma estrutura convencional do edifício, eu poderia, de modo grosseiro, né, representar aqui qual é o custo relativo de cada item que compõe a estrutura, considerando que a estrutura custa aí da ordem de 20% a 30% da edificação, o restante é acabamento,
pavimentação, é decoração, são metais, são louças, né, que vão fazer parte aí da construção e que têm um impacto muito grande no custo final e acabam então tendo mais importância. No entanto, a estrutura de concreto armado, que é responsável pela solidez do empreendimento, tem um custo que, em geral, a gente poderia representar aqui por esse gráfico, incluindo aí o material e a mão de obra, onde a armadura responde por alguma coisa entre 40% e 60% do custo total. Quer dizer, do custo de construção de 1 metro cúbico de concreto armado, a armadura chega a custar 60% no seu limite superior ou 40% no seu limite inferior. Então, é uma boa referência 50%, né, como um custo médio de aço, material e mão de obra para montar essa armadura dentro do escopo, né, de uma forma, de um pilar ou de uma viga. A forma em si é outro item importante, que representa um custo entre 35% e 50% do custo final do metro cúbico de concreto armado. Uma referência média, alguma coisa entre 40% e 45%. E o concreto, que é aquele elemento que de fato nomeia, né, a estrutura de concreto armado, tem o menor custo relativo, alguma coisa entre 10% e 20%. Nós podemos tomar aí uma média da ordem de 15%. Então, numa curva ABC, pensando numa estrutura de concreto armado, não compensa eu economizar concreto, porque esse é o item mais barato do metro cúbico de concreto armado. E para eu economizar algo importante, a gente pode economizar a armadura. A armadura, sim, é um item importante e o que a gente observa em geral é que muitas construções desavisadamente procuram fazer seções de concreto, seja de viga, de pilar ou de laje, muito esbeltas e densamente armadas. Isto custa mais do que uma viga ou pilar ou laje um pouquinho mais espessa e que vai ter um consumo significativo de aço em razão da maior dimensão da seção transversal. O aço ele trabalha em conjunto com o concreto, formando aí um binário resistente, tipicamente a flexão. Quanto maior a dimensão da seção, menor vai ser a quantidade de aço, que é o item mais caro do metro cúbico de concreto que eu posso necessitar na obra. Então, não adianta economizar concreto, quer dizer, fazer uma seção muito esbelta e ter como resultado um consumo de aço que tem um custo unitário, material e mão de obra envolvidos, né, maior do que o concreto. E o que a gente tem observado que essa tem sido uma prática que não é respeitada, ou seja, é melhor às vezes aumentar um pouquinho as dimensões da seção para termos aí um custo total, né, de material e mão de obra da estrutura de concreto armado com uma intensidade mais baixa. Um outro item importante é a forma. A forma, na medida que eu preciso normalmente de um tablado de madeira, madeira compensada ou madeira aparelhada, e que muitas vezes, pela falta de cuidado na forma, eu não consigo reaproveitar essa forma muitas vezes, né? Em geral, para determinadas obras, o aproveitamento da forma é baixo, da ordem de 3, 4 vezes
no caso de uma construção residencial ou de um edifício de pequeno porte aí com 3, 4 pavimentos, e no edifício mais alto, a gente pode chegar a ter aí um reaproveitamento da forma de melhor qualidade de até 10 a 12 vezes, né? Mais do que isso, essa forma ela acaba sendo deteriorada no aspecto que ela tem que ser desmontada e repassada para o andar seguinte, para a sequência da construção. E naqueles edifícios que não têm andar tipo, então o custo da forma é maior ainda, porque eu não consigo reaproveitar a forma para todos os elementos que vão compor a edificação. De fato, a forma de madeira, tem um item mais importante do que o item concreto. E daí, muitas vezes, eu poderia otimizar a forma, reduzindo o número de seções geométricas de vigas e lajes ou pilares, que são diferentes em determinadas posições, para padronização e, com isso, reduzir esse custo relativo da forma, aumentando um pouquinho o custo do concreto, né, um maior volume, mas que me traz também uma economia global. Isso é um aspecto que quem não está acostumado a identificar uma curva ABC, né, de insumos que compõem a estrutura de concreto armado, não se dá conta. E havia no passado, e esse passado aí é mais de 40, 50 anos, uma ideia de que o concreto era o item mais caro, e de fato era, há 50 anos atrás, e hoje a realidade se mostra invertida. O concreto simples, aquele que eu vou lançar na estrutura, tem um menor custo em relação aos outros dois índices, principalmente a armadura e a forma. Eu estou apresentando aqui um gráfico importante que foi elaborado pelo IBGE no ano de 2009, mostrando aqui a produtividade relacionando a quantidade de riqueza produzida no país pelo número de trabalhadores, né, que atuam em geral. Então, aqui em azul, nós temos uma curva representando um declínio dos trabalhadores na construção civil em comparação com a importância ao PIB, ou seja, a construção civil deixou de ser um item importante, pelo menos esse período até 2009, em comparação com 15 anos anteriores, onde havia-se uma quantidade muito grande de mão de obra para a execução de trabalhos manuais, e a construção civil era basicamente um trabalho artesanal, ou seja, um trabalho que exigia muita mão de obra para a sua consecução, e aí essa contribuição desse setor para a economia do país era relativamente elevada e caiu de modo significativo. E é importante observar que o salário médio da construção civil, dos operários e do pessoal administrativo, também em relação aí a uma quantidade deflacionada e relativa a anos de referência, né? Esse salário médio cresceu abruptamente a partir dos anos 2003. Quer dizer, a gente pode observar que essas duas curvas elas seguem um declínio de 30 anos para trás até o início dos anos 2000. A curva da produtividade continua descendo, com algumas pequenas variações, e a curva do salário médio do trabalhador, salário médio anual, aumentou. Isso é parte de uma política salarial
do governo federal, né, no sentido, no sentido de valorizar aquelas classes trabalhadoras de menor poder aquisitivo. Então, passou a custar mais a mão de obra e esse custo ele é importante, ele é significativo em comparação com outros itens. Agora eu tenho aqui um outro gráfico também relacionado com a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, mostrando qual é a variação do custo de material e de mão de obra na composição do CUB. CUB é o custo unitário básico. Esse número que eu tenho aqui é atualizado em 2015, e a gente observa que o custo de material, que na década de anos 2000 era acima de 50% em relação ao custo total do metro cúbico da construção, ele declinou relativamente ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, o custo da mão de obra subiu, até havendo aí algum tipo de patamar de equilíbrio, onde em mais ou menos julho de 2011, o material custava a mesma quantidade da mão de obra para produzir uma unidade de habitação. Então, é uma tendência medida aí por diversos fatores, né, diferentes inclusive, de que a mão de obra na construção civil acabou sendo valorizada, não necessariamente com salários diretos, mas também com salários indiretos, né, recolhimento de impostos, né, uma série de leis trabalhistas, uma série de exigências de paradas, né, apresentação de refeitório, apresentação de vale transporte, que onera mais a construção civil atualmente em relação ao passado recente. Eu agora estou apresentando aqui um gráfico que é de minha autoria, um gráfico mais qualitativo, para perceber a relação entre o custo do material, tomado aqui na linha verde, em décadas a cada 20 anos. Então, mais ou menos lá na década de 70, havia aí uma relação na cabeça dos construtores de que para cada R$ 1 de material gasto na construção, eu gastava R$ 0,5 em mão de obra. Isto se inverteu, né, aproximadamente lá na década de 90, inícios dos anos 2000, onde passou-se a ter o custo do material equivalente ao custo da mão de obra. E mais recentemente, o que a gente observa atualmente é uma progressão do custo da mão de obra em relação ao custo do material, o que nos leva a fazer algumas constatações, né? Se no passado as construtoras estavam mais preocupadas em economizar material, já que a mão de obra era um preço relativo menor, atualmente o maior interesse não é economizar material, mas sim economizar mão de obra, a quantidade de homens-hora necessários para produzir um determinado tipo de construção. Essa é uma tendência que a gente tem observado no mundo todo e, em particular, aqui no Brasil. Abrindo aí um espaço para o tema que a gente vai apresentar, eu vou tratar aqui do concreto pré-moldado. E aqui no Brasil, a gente tem uma jabuticaba, que a norma brasileira que determina concretos pré-moldados é a norma 9062, e ela distingue dois tipos de produtos. O elemento pré-moldado, como um elemento mais comum e que ele é executado geralmente em canteiro ou numa instalação pouco
melhor equipada, tipicamente com ferramentas e equipamentos manuais, tais como aqueles representados pela construção convencional, e aqueles elementos produzidos numa indústria e que tem utilização de maior controle de produção, maior utilização de equipamentos para fazer transporte de material, com ponte rolante, com usinas de concreto interna, com cura térmica, com controles dimensionais mais rigorosos, com formas metálicas que têm um custo inicial maior do que uma forma de madeira, mas que tem uma possibilidade de reprodução dessa forma para uma quantidade muito maior de peças. Por exemplo, uma forma de madeira bem feita, bem elaborada, ela consegue produzir cerca de 10 peças iguais, 10 vigas, 10 pilares ou 10 lajes. E depois disso, a quantidade de reformas que eu preciso fazer, na medida que eu tenho que despregar a forma, soltar um parafuso e montar novamente, e a forma de madeira incha quando é lançado o concreto fluido sobre essa forma, né? A repetição é da ordem de 10 a 12 vezes e com um custo aí da ordem de 40, 50 reais o metro quadrado. Uma forma metálica, ela custa pelo menos de 2 a 3 vezes o preço de uma forma de madeira. Então, alguma coisa aí entre 100 a 150 reais o metro quadrado da forma, forma metálica. Só que essa forma metálica, desde que bem produzida, ela consegue ser reutilizada numa quantidade de até 1000 vezes para produzir a mesma peça de modo seriado. Então eu tenho aí uma quantidade de repetição de peças 100 vezes maior com a utilização de formas metálicas e num custo que é da ordem de 2 a 3 vezes maior do que o custo da forma de madeira. Portanto, a forma metálica ela custa mais barata por unidade de peça produzida em comparação com a forma de madeira, que no final da obra a gente não tem o que fazer com ela e acaba sendo descartada, acaba sendo motivo de fazer uma comemoração no final da obra com um churrasco, né? E que se usa a forma para ser lenha. É um material nobre, madeira, e que não consegue ser reaproveitado numa obra seguinte, porque a obra seguinte tem outras características arquitetônicas, tem outras geometrias de vigas, de pilares. Então, esse é um problema típico da construção civil, que acaba sendo algo que diminui a produtividade. Por outro lado, eu posso reduzir as deficiências da construção convencional e melhorar o aproveitamento das virtudes quando a gente passa a trabalhar com pré-fabricados. Os pré-fabricados são aqueles elementos produzidos seriados, segundo padrões de produção mais rigorosos e, em particular, para aqueles elementos fletidos, a pré-fabricação com proteção é mais barata do que a pré-fabricação de peças armadas, que essa é uma outra condição que a gente pretende nessa palestra demonstrar. Ora, tomando essa constatação como referência, nós podemos dizer que o futuro das construções de concreto no Brasil é a utilização de elementos pré-fabricados, porque eu posso aproveitar as grandes vantagens da industrialização,
da produção seriada e também eliminar as deficiências do concreto armado utilizando elementos protendidos que, pré-fabricados, num sistema de produção industrializada, têm um custo menor, cerca de 20% a 30%, em relação ao custo de um elemento protendido com pós-tração, aquele elemento protendido no campo. Então, isso seria uma situação desejável, né? E a pergunta é, será verdade isso? Então, eu estou fazendo uma afirmação e, ao mesmo tempo, estou deixando para vocês se questionarem se eu não estou falando bobagem, né? Se eu não estou falando alguma besteira. E eu quero demonstrar que essa minha assertativa é verdadeira. Comparando a produção das indústrias de pré-fabricados no Brasil, que é essa coluninha aqui à esquerda, com uma indústria equivalente na Itália. A Itália é um dos países da Europa de maior volume de elementos pré-fabricados na construção de edificações, sejam residenciais, comerciais ou industriais. Não é o maior país, mas é um país de referência e que eu acabei obtendo aí, através de alguns amigos, alguns índices. Se eu tomar aí por referência uma indústria média, né, uma indústria típica, que produz aí 1.000 metros cúbicos de concreto por mês, o que a gente observa é que para uma indústria no Brasil produzir essa quantidade exige uma quantidade de operários cuja produtividade é uma quantidade de metro cúbico de concreto produzido nessa quantidade de 1.000 entre 20 e 25 metros cúbicos de concreto por operário, aquele operário da produção. Então, para eu produzir aí cerca de 1.000 metros cúbicos de concreto, eu vou precisar de entre 40 e 50 operários na produção. E no caso da Itália, para a mesma produção de referência aí de 1.000 metros cúbicos, cada operário italiano produz em média entre 80 e 100 metros cúbicos de concreto. Ou seja, na Itália se utiliza cerca de 1/4 da mão de obra para produzir a mesma quantidade de metro cúbico de concreto que se utiliza normalmente no Brasil. Ora, qual é a justificativa para essa diferença de produtividade? Não é porque na Itália o pessoal é loiro e de olho azul. Na verdade, nós temos na Itália uma intensa utilização de equipamentos. Inclusive, por exemplo, né, produção de armadura em centrais de corte e dobra, que a gente encontra normalmente apenas em certas distribuidoras de aço. A grande vantagem de uma máquina automatizada, onde a gente introduz aqui a bobina da armadura, e atualmente a gente tem vergalhões fornecidos em bobinas, onde o que determina apenas é o peso, né, o peso aí entre 2 e 5 toneladas de bobina, e bitolas de até 1 polegada, 25 milímetros. Tá? Essa bobina é separada por bitola, o operador normalmente lê um QR Code que foi gerado pelo setor técnico da indústria. Esse QR Code contém todas as informações necessárias para o dobramento e o corte de armadura, inclusive com comprimentos maiores do que 12 metros, já que o aço é fornecido de bobina. A própria máquina puxa, retifica o aço, faz a dobra e estoca na própria
máquina e, eventualmente, uma etapa seguinte, pode haver algum tipo de soldeamento de ponto apenas para enrijecer esse conjunto, e esse conjunto vai para a forma mais rapidamente. E aí eu tenho apenas um operário que produz centenas de metros lineares de aço de geometria diferente, bitolas diferentes, simplesmente controlando a produção, ele, operário, lendo com um leitor de QR Code qual é o vergalhão que ele vai produzir, qual é a quantidade de vergalhões para a produção de uma determinada quantidade de peças, a própria máquina se incumbe de retificar o vergalhão, dobrar, eventualmente com dobras mais elaboradas do que aquelas que a gente obtém numa dobra manual, e o resultado é alta produtividade. E com esse tipo de produção, as indústrias acabam tendo produtos típicos que são rapidamente produzidos, quando também inclui um processo de aceleração do endurecimento do concreto através de cura térmica. Então é muito comum a gente encomendar, por exemplo, estacas numa indústria hoje e receber lá na obra amanhã ou 2 dias depois, em alguma eventualidade, né? Se não houver essa estaca no estoque, porque à medida que o pedido chega na indústria, a indústria rapidamente produz num dia, e no dia seguinte, pela aceleração da cura, com cura térmica, essa estaca já está protendida e apta a ser encaminhada para a obra no tamanho e na quantidade de armadura desejada pelo cliente. Outro tipo de produção, bastante otimizada atualmente, é a utilização de postes protendidos, que, para quem não conhece, segue algumas regras das concessionárias, né, para que o poste tenha uma flecha máxima, medida aí no ensaio através do lote estatístico de produção, que não pode haver algum tipo de fissura. Então essa peça protendida é mais eficiente, porque eu tenho aí um menor consumo de material, de concreto, menores dimensões, e pelo fato de haver uma proteção, essa proteção aumenta a capacidade de resistência ao aparecimento da primeira fissura. Outro tipo de produção bastante frequente são as vigas armadas, e como já falei, as vigas protendidas, como estão indicadas aqui, vocês estão vendo as cordoalhas na face inferior, e uma forma metálica bastante elaborada, mas que se pretende que seja amortizada com uma quantidade muito grande de repetição desta mesma viga. Esse processo de eu fazer a mesma viga sempre do mesmo formato, né, variando apenas a quantidade de armadura, ou no caso aí de armadura passiva ou ativa, não engessa a obra, na medida que eu posso ter vãos, comprimentos, de acordo com a necessidade do cliente e também de acordo com as geometrias da arquitetura, bastando aí um pouquinho de criatividade na hora de escolher o partido estrutural para atender a arquitetura. Outro tipo de solução são as vigotinhas para construções mais leves, né? Construções aí de residências com vãos entre 4 e 6 metros. Essas vigotinhas são produzidas de modo seriado, e de modo parecido com a vigotinha, tem também a produção de terças protendidas para coberturas. Terças protendidas são mais baratas do que terças metálicas, podem fazer a conta e vocês vão chegar a esse resultado. A tendência atualmente
é a substituição de coberturas metálicas por coberturas de concreto, inclusive com a utilização de terças para esse apoio. E, eventualmente, telhas de grandes vãos, como, por exemplo, o que está sendo mostrado aqui, que a gente chama de telha W. Ela é parecida com o Calhetão 90. A grande vantagem da telha W é que, com uma altura de 90 centímetros, é possível vencer um vão de 30 metros com uma única peça, sem a necessidade de nenhuma subestrutura intermediária. Isso melhora a cobertura na medida que eu tenho menos elementos de apoio e também, portanto, menos pilares dentro de uma edificação, por exemplo, industrial. E outros tipos de telha, não tão comuns aqui no Brasil, mas telhas Y também seguem a mesma ideia, envolvendo inclusive, eventualmente, algum tipo de abertura, como um shed para iluminação. Esses elementos tipicamente são protendidos, além de painéis de fechamento. Painéis de fechamento, tem aqui uma foto mostrando em ângulo para maior destaque do painel. Note que os painéis têm vãos aí variando entre 8 e 12 metros de comprimento e alturas aí variando entre 1,25 m e 2,5 m, o que traz muita velocidade para o fechamento da obra, sem a necessidade de ficar fazendo a montagem tijolinho por tijolinho, como normalmente a gente encontra nas obras convencionais. E, finalmente, para as lajes, né, mais utilizado, isso principalmente no passado, as lajes chamadas de pi. A laje pi tem uma mesa de compressão e duas almas, lembrando aqui o formato da seção em pi, né, e que foi, durante muitos anos, o carro-chefe da indústria de pré-fabricados, protegidos ou não, para a construção de pisos, principalmente pisos de maiores vãos ou maiores carregamentos. E, atualmente, esse elemento, laje pi, foi substituído pela laje alveolar. A laje alveolar é um painel que tem aqui alvéolos, tem aqui furos longitudinais, removendo massa de concreto próximo da região onde as tensões do concreto tendem a zero, que é o centroide. Como as maiores tensões no elemento fletido acontecem na borda superior e na borda inferior, então a remoção de concreto nesse interior é bastante interessante para a economia tanto de concreto quanto de aço. A economia de aço, principalmente aço de proteção, se deve pela redução da área de concreto e, portanto, com uma menor área de concreto, eu posso aplicar uma força de proteção menor para obter uma mesma pré-compressão equivalente ao necessário para uma área maior. Aqui vocês estão vendo algumas características de produção desse sistema industrial, que a gente chama de pré-tração. A pré-tração é um sistema que a gente só consegue produzir numa indústria, porque exige uma pista de proteção, com cabeceiras rígidas nas extremidades, pistas essas com comprimentos da ordem de 100 metros de comprimento, e temos aí um desenvolvimento do cabo de proteção que é retilíneo. Esse cabo retilíneo, entre uma extremidade e a outra da pista, não é a melhor posição do cabo de proteção. O melhor é que o cabo seja parabólico, tal como aquele que a gente utiliza na pós-tração. No entanto, no sistema de pré-tração, e como o nome diz, eu vou pré-tracionar, né, vou fazer um estiramento do aço antes de alguma coisa.
Essa alguma coisa é a concretagem. Então, na indústria, primeiro a gente monta a cordoalha, que é nua, não tem bainha, não tem nenhum tipo de envolvimento, isolando do concreto. Essa peça cordoalha, ela é estirada, e como ela não tem curvaturas e não tem bainhas, tem perdas imediatas menores. Então já tenho aí uma vantagem técnica da ordem de 5%, pelo fato de a força aplicada poder ser transferida diretamente ao concreto, coisa que eu não consigo fazer com uma bainha metálica, por exemplo. A intensidade da força de proteção vai depender do alojamento dos cabos de proteção. Aqui vocês estão vendo uma viga que tem uma forma metálica, e essa forma tem uma furação que a gente chama de pente, uma posição padronizada, onde podem ser montadas uma quantidade razoável de cordoalhas. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 26 cordoalhas de meia polegada, por exemplo, nessa viga, uma determinada altura para um determinado carregamento. Essa proteção, ela se transfere para o concreto depois que o concreto é lançado, endurecido, e por aderência, quando o concreto já adquiriu a resistência especificada, a proteção aplicada pelo macaco numa extremidade da cabeceira é removida, o aço de proteção que está estirado tende a retornar para o seu comprimento original sem alongamento, ele é impedido pela aderência ao concreto, e daí eu tenho a transferência da força de proteção do aço para o concreto. A grande vantagem desse sistema é o baixo custo, porque eu não necessito de nenhum dispositivo de ancoragem, como uma placa de ancoragem, uma bainha metálica, trombetas, cunhas que vão ficar permanentes na peça. A peça é entregue na obra sem nenhum dispositivo de fixação na extremidade. Esses dispositivos ficam na indústria, ficam nas cabeceiras e são reaproveitáveis. E na medida que eu tenho uma grande quantidade de produção do mesmo tipo de peça, variando aí apenas o comprimento e a quantidade de força e proteção, o custo tende a diminuir. Quanto maior a quantidade de repetição de peças, menor é o custo correspondente. E eu vou fazer aqui um comparativo, né, para justificar que as peças protendidas são mais interessantes do ponto de vista econômico do que as peças armadas, fazendo aqui um comparativo de uma laje de uma obra industrial que alguns anos atrás eu fui requisitado para substituir, ou na verdade ampliar, uma unidade industrial que tinha lajes pi, né, com vão teórico da ordem de 7,60 metros, mais uma pavimentação e mais uma carga variável, fora o peso próprio, de 1 tonelada por metro quadrado, 10 quilonewtons por metro quadrado. Na época da construção original da indústria, não existiam as lajes alveolares, que são um desenvolvimento tecnológico mais recente dos últimos 15 a 20 anos. Essas lajes pi, que já haviam sido fornecidas para aquela indústria, eram lajes armadas para atender a necessidade do cliente, e na medida que houve a necessidade de ampliação, a gente foi consultado para
verificar se valia a pena ou não substituir por uma outra alternativa. Então, vou fazer aqui com vocês um comparativo de duas lajes vencendo o mesmo vão, com a mesma carga, a menos do peso próprio, e com características também semelhantes. Lajes biapoiadas, sem continuidade física, como normalmente a gente acaba tendo nesse tipo de obra, capa de 5 centímetros de espessura moldada no local, e eu vou comparar a parte econômica da laje pi com a laje alveolar. E como a capa é comum, vou me ater apenas aos custos da laje pi e da laje alveolar. Do ponto de vista técnico, as duas soluções são compatíveis, elas podem ser aplicadas para a mesma obra. O que se pretendia nesse estudo era verificar qual é a vantagem ou desvantagem de utilizar um sistema mais moderno, que é a laje alveolar, em substituição do sistema que já existia, que é um sistema com a laje pi. Esse sistema de laje pi, em geral, fica formando uma obra que a gente observa aqui, como essa, com nervuras longitudinais apoiadas em vigas de borda, né? A laje pi, no caso da obra original, era uma laje com 50 centímetros de altura e com uma capa de espessura de 5 centímetros. Acredito que eu não consigo desligar a câmera. Pois não? Alguém interrompeu aqui para perguntar alguma coisa? Bom, a laje pi, utilizada originalmente na obra, seguia aproximadamente essa imagem que vocês estão vendo aqui. O painel tem 2,5 metros de largura, 50 de altura, e ainda foi incorporada uma capa de 5 centímetros de concreto moldado no local. O concreto necessário para a produção dessa laje pi, desse vão, é de 2 metros cúbicos. E, na época, a gente tinha todo o detalhamento da peça, né? O consumo de aço CA50 era 225 quilos, o que dava uma taxa de aproximadamente 107 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Uma taxa até que bastante razoável, considerando que é um vão grande para uma carga total também grande. O peso do elemento pré-fabricado é de 51 quilonewtons, 5 toneladas. Então, preciso de um guindaste, né, para movimentar essa peça com 5 toneladas, e isso também tem o custo de transporte, que depende do peso transportado e da quantidade de peças que podem caber na carroceria. A alternativa era a utilização de lajes alveolares protendidas. A característica da laje é ter furos. Esses furos alvéolos são longitudinais. Esses alvéolos são na direção do comprimento da peça, e o desenvolvimento tecnológico é que permitiu produzir esses furos com técnicas construtivas mais simples e com maior produtividade, principalmente com a utilização de máquinas, por exemplo, com extrusoras. A extrusora é um equipamento muito utilizado na Europa porque garante alta produtividade, pequena quantidade de mão de obra para produzir esse elemento. Esse elemento alternativo para essa mesma obra que a gente pretendia fazer ampliação tem uma largura de 1,25 m, é metade do módulo da laje pi, como tipicamente a gente encontra na modulação de obras que seguem o padrão alemão. Esse é o padrão típico, com modulações de 2,5 metros, né? A começar de 5 de distâncias entre pilares, né? Entre eixos de viga, né? 5, 7,5, 10, 12,5, 15 metros, né?
Então, tipicamente é essa modulação, e aqui no caso, a largura de 1,25 m é meio módulo. A seção dessa laje é de 20 centímetros, menos da metade da altura da laje pi, que é armada, esta é protendida, e vai ter ainda a mesma capa de 5 centímetros de espessura. O volume de concreto para produzir um painel desse é 1,16 metros cúbicos. A gente fez todo o estudo, o detalhamento da armadura, e era necessário 46 quilos de aço de proteção, e que resulta numa taxa de armadura de 40 quilos de aço por metro cúbico, contra 107 quilos de aço por metro cúbico da laje pi. O peso, pela menor altura e pela menor largura, também é menor do que o elemento anterior. Passou a ter um peso aí de 2.900 quilos contra 5.100, quase 60% do peso total. E para esclarecer um pouquinho mais esses resultados, eu estou apresentando aqui alguns gráficos para a gente poder comparar visualmente os resultados, né? Então, estou indicando aqui numa primeira coluna o elemento, laje pi, de altura 50, e a laje alveolar, de altura de 50 centímetros, de 20 centímetros. Em termos de dimensão da largura, a laje pi é menor, o que me obriga a ter duas lajes alveolares para formar o mesmo painel de laje pi. E observem que o volume de concreto para a mesma produção de 1 metro quadrado de laje é maior na laje alveolar em comparação com a laje pi. Uma diferença muito pequenininha aqui, de fato, de 9%, né, a favor da laje pi. Então, a laje pi está consumindo menos concreto e a laje alveolar está consumindo aí cerca de 9% a mais de concreto. Graficamente, dá para perceber que a diferença também não é tão exagerada assim. Agora eu vou fazer um comparativo gráfico da quantidade de aço por metro quadrado de pavimento, que é isso que interessa. De fato, a quantidade de aço por metro cúbico de elemento é uma quantidade que falseia, não permite uma comparação satisfatória de qual é o custo de produção de 1 metro quadrado de pavimento. Então, tomando aqui os valores por metro quadrado, eu preciso de 12 metros quadrados de 12 quilos de aço para cada metro quadrado de laje pi e 5, menos da metade, 5 quilos de aço para a produção de 1 metro quadrado de laje alveolar. A diferença já é significativa, a diferença é da ordem de 60%. Se eu agora fizer a variação com relação ao peso de aço por metro cúbico, né? Então aquela quantidade que eu já tinha informado antes, né? 107 quilos por metro cúbico da laje pi, resulta em 40 quilos por metro cúbico de laje alveolar. Ainda é da mesma ordem de grandeza, mas, como eu falei, é mais razoável considerar a relação por metro quadrado de laje e não por metro cúbico de concreto. E agora eu vou entrar na etapa que me interessa. Quanto custa produzir um elemento ou outro elemento? Eu tenho os quantitativos, né, desses dois elementos semelhantes, para a mesma carga, para o mesmo vão, né? Aqui da laje pi, o item concreto, o item forma e o item aço, e no caso da laje pi,
não há armadura de proteção. E estou indicando aqui o custo com material e mão de obra de cada item. E na coluna seguinte, o resultado desta quantidade de preço unitário pelo consumo para 1 metro quadrado de construção de laje. Então eu quero saber aqui quanto custa produzir a laje por metro quadrado. Então, no caso aqui, R$ 208 para fazer 1 metro quadrado de laje Pi. Esses valores eu atualizei pela última vez, né, com os dados do SINAP, melhor dizendo, de setembro de 2020, né, sem levar em conta o custo de BDI. Na verdade, esses valores foram calibrados também para a indústria, que a gente estava fazendo aí esse estudo, né, atualizando para valores mais recentes. Esse estudo tem aí alguns anos atrás, né, já 10 anos pelo menos, e eu atualizei apenas os custos unitários, né, que vocês poderiam depois comparar para verificar se os valores praticados atualmente são valores de custo, não são valores de venda, né? A venda tem lucro, tem impostos, né? Esses aqui são valores de produção. Então, para produzir 1 metro quadrado de laje Pi, foram necessários R$ 208. E para produzir 1 metro quadrado de laje alveolar, apesar da maior quantidade de concreto, mas o item concreto no custo final é o menos importante e, apesar da cordoalha de proteção ter um custo que é cerca do dobro daquele do aço de proteção, do aço comum, o aço de proteção é cerca de 3 vezes mais resistente e, portanto, eu posso ter cerca de 3 vezes menos aço, apesar de ser praticamente o dobro do preço do quilo do aço comum, material e mão de obra. Notem que o resultado é R$ 177 o metro quadrado. Comparando isso graficamente, né, dá para perceber que nós temos aqui uma redução de custo de 24% ao substituir o sistema que já existia naquela indústria por um sistema alternativo com um produto tecnologicamente mais moderno. E se eu comparar aí esse custo por metro cúbico, né, que é uma referência que muitas vezes se faz aí para verificar quanto custa o metro cúbico de concreto, né? Esses custos, novamente, não têm o lucro da empresa, nem os impostos, né? No caso da laje Pi, esse custo ficou da ordem de R$ 1.900 o metro cúbico contra R$ 1.500 o metro cúbico, como a diferença de volumes é muito pequenininha, a diferença de custo por metro cúbico praticamente ficou igual à diferença de custo por metro quadrado. Então, aquela minha questão inicial, se o futuro seria utilizar pré-fabricado e protendido, perante esse tipo de análise, né, de custo, e que pode vocês compararem aí com outras alternativas e elementos, dá para perceber que a gente tem um ganho que mais interessa naquele órgão do corpo humano que mais dói, que é o bolso, da ordem de 24%. Então, isso dentro de um contexto mais amplo de produção de edifícios mais rápidos, de pavimentos de mesma capacidade resistente daqueles com cargas elevadas, a laje alveolar hoje é um produto bastante interessante
e bastante competitivo para as obras que a gente está acostumado a lidar por aí. Era isso o que eu gostaria de apresentar para vocês. Agradeço a atenção até o momento